Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 25 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,05%, um candle de indefinição, ou seja, mais um dia ali que está dentro de uma contagem, no meu modo de ver, de correção dessa forte queda. Ibov perdendo a mínima do pregão de hoje é uma primeira sinalização para iniciar um movimento de baixa, porque o cenário, dentro do que eu já venho comentando desde o fechamento da semana passada, traz, pelo menos para a minha metodologia, para a minha forma de operar, e que se encaixa com o meu perfil, um cenário mais interessante, não em todos os ativos, para se buscar a operação na ponta vendedora após um recuo dessa forte queda. É o que vem acontecendo. Então, essa perda de mínima é que aumenta a chance de se ter um movimento aqui para baixo. Não que vai derreter, mas aumenta essa chance. No cenário, do jeito que está aqui o gráfico, eu não consigo encaixar dentro da minha metodologia a operação na ponta compradora. Ou seja, vou comprar essa superação de máxima aqui, porque o Ibov vai lá em cima. Como eu não consigo ver isso como mais provável, principalmente olhando lá pelo gráfico semanal, fica difícil de se buscar a operação na ponta compradora em boa parte dos ativos. Até alguns ativos que podem trazer oportunidade de compra um pouco mais adiante. Eu já venho destacando alguns ativos nas últimas videoanálises nesse sentido. Vou até falar sobre outro nesta videoanálise. Olhando aqui então para os futuros, nos futuros não cheguei a fazer recomendação no pregão de hoje. Primeiramente, pelo gráfico diário, a gente pode ver que o índice está aqui dentro de um dia de indefinição. Tá? Não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, nem perder a mínima do pregão anterior. Se olharmos para o G60, foi algo nesse sentido. Gera ali num primeiro momento um fundo, e dentro dessa formação de fundo, busquei no gráfico de menor periodicidade a chance de uma compra, só que foi revertida completamente. Veio um movimento forte para baixo, perdeu essa mínima. A partir desse momento, fiquei avaliando possibilidade de venda, de continuidade desse movimento de baixo, mas ela também não aconteceu. Então agora faz um movimento mais fraco, até mesmo em termos de inclinação em relação a esse último movimento de baixo, um movimento mais fraco para cima. Então, dentro desse cenário, até do candle de indefinição e o que eu comentei no Ibovespa, se abre aqui para baixo, isso apoiaria mais a operação na ponta vendedora, ou seja, se abre forte para baixo, perdendo a mínima do pregão de hoje, me chamaria mais a atenção de se buscar a operação na ponta vendedora através de um gráfico de menor periodicidade aqui no intraday. E para a ponta compradora, se gerar algum sinal realmente um pouco mais forte aí no início do pregão, gera um recuo ali no gráfico de menor periodicidade, aí buscaria a operação na ponta compradora em cima aí do mini índice. E no dólar, dia também de um candle de indefinição. Então, olhando para o dólar, se a gente olhar só o gráfico diário do dólar, só esses últimos 4 ou 3 fechamentos, a gente pode observar que a tendência, só pelo diário, a gente já dá para você observar que a tendência do G60 está bem definida. O pregão de hoje também aconteceu algo semelhante a isso, ou seja, abre para baixo, gerando a formação de topo em cima daquela resistência que eu já tinha comentado na última videoanálise. Fiquei olhando para a possibilidade de venda, mas já reverteu aqui para cima, ficou travado em cima da resistência, supera essa resistência, mas depois disso não gera nada, pelo menos a forma como aconteceu a correção, nada que gerasse uma maior chance de ter um movimento mais forte para cima. Por esse motivo não fiz entrada. Gera aqui agora uma movimentação no G60 para baixo, ainda mais fraca do que foi esse último movimento de subida. Para a compra, o ideal é gerar sinal de força para cima novamente da região dos 288 ou até mesmo mais para cima aqui desse outro topo aqui que é na faixa dos 294, seria ainda mais relevante para se buscar a operação na ponta compradora. Se ganhar força aqui para baixo, aí ficaria mais atento para a operação na ponta vendedora a favor do movimento de baixa no G60, que pode vir até a voltar a testar a região aqui de suporte, destacada já na última videoanálise, na faixa dos 264, 3.264 a 255. Vamos então para as ações, na PTR4 no pregão de hoje. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza dê um like aí na videoanálise. Desde já agradeço a sua valiosa audiência. Então na PTR4 eu cheguei a fazer uma recomendação de venda no pregão de hoje, mas eu abortei logo na sequência, foi uma operação já no início da tarde, ela já tinha perdido a mínima do pregão anterior, era venda justamente se voltasse para baixo dos 13,69. Mas eu abortei logo na sequência porque por conta deste gap, vamos dizer assim, porque a minha leitura, eu costumo fazer a leitura da seguinte forma, quando há um gap, eu considerando que houve esse candle aqui para cima com essa sombra superior. Então, eu optei por ser um pouco mais cauteloso no sentido de buscar a entrada somente se perder essa mínima do pregão de hoje, localizada em 13,63. Então é uma das possibilidades de entrada, a PTR4 na ponta vendedora, perdendo essa mínima com stop aqui em cima. Seriam as alternativas para o próximo pregão.
não vejo oportunidade na ponta compradora dentro do que eu já venho comentando e falando em cima agora há pouco no gráfico do Ibovespa. Não se encaixa para mim, isso não significa dizer que não vá subir, tá? Só que não se encaixa para o meu modelo nesse momento. Vale 5, alta de 0,58%, possibilidade de arriscar compra superando a máxima do pregão de hoje. Quando eu falo possibilidade é porque ainda é uma operação arriscada, no sentido desta tendência aqui, considerando isso aqui uma tendência que fez algo nesse sentido aqui, em termos, olhando até os fechamentos, está bem fraca em relação a esse movimento de baixa. Então o ideal, quando se está fraco aqui, se não está claro de se ter um movimento muito forte aqui para cima, o ideal é que esse movimento no gráfico diário ele seja um pouco maior no tempo para se buscar essa operação na ponta compradora. Tá? Ou seja, quando as correções são menores, é ideal que o gráfico acima gere uma sinalização mais relevante de que há uma perspectiva muito forte para cima em cima desse papel. Então, nesse momento eu não consigo enxergar isso para já arriscar de imediato essa operação na ponta compradora. Risco aqui seria em torno de 3%, e aí projetando pelo menos esses 3% aqui para cima, a gente pode observar que teria que chegar ali na região, se aproximar dessa região de topo anterior para bater numa relação risco-ganho de 1 para 1 em cima dessa operação. Depois disso, vamos então falar da SAMB11. SAMB11 eu recomendei, eu já tinha comentado na última videoanálise sobre esse papel, SAMB11, USIN 5, para a ponta vendedora. Recomendei venda tanto em SAMB11 quanto em USIN 5. USIN 5 não acionou, vou comentar daqui a pouco. A SAMB11 acionou, perdeu a mínima do pregão anterior, 25,62. Ela fechou o pregão, inclusive, com essa formação de um engolfo de baixa no gráfico diário, uma formação de topo descendente, fechando com queda de 2,64%. Ela já bateu numa relação risco-ganho de 1 para 1. O que é essa relação de risco-ganho de 1 para 1? É o tamanho do meu stop. Então, esse stop aqui foi um stop em torno de 2,89. Colocando aqui a planilha fica mais fácil de ver. O stop 2,81%. Então, esses 2,81%, que o ponto de entrada 25,61, perda da mínima do pregão de ontem, com stop em 26,33, que gera esse risco aqui, o objetivo está em 24,17. Então, essa operação, com essa queda que chegou na faixa dos 24,85, ela já andou esses 2,81% para baixo, ou seja, já andou o risco, já gerou 1 para 1. Gerou até um pouco mais do que esses 2,81 aqui na mínima. Então, já pode ser uma operação de não sair mais perdendo dela. Então, é uma das alternativas, mas o ideal é que essa operação dure um pouco mais em número de dias. Então, é um ativo que, buscando aqui, gerando mais uma queda aqui nesse ponto, se ganhar bastante força para baixo, avaliaria a saída ali na região de objetivo que eu estabeleci para esta operação. Então, já citado ali o objetivo na planilha ali de controle das operações, que está disponível de forma pública aí desde quando comecei a fazer as recomendações em 2010, agosto de 2010, está de forma pública para todos acompanharem. USIN 5. USIN 5, recomendei venda se perdesse a mínima desse pregão, mas ela abriu aqui para cima. Assim como a Petro foi lá e fez máxima superior à do pregão anterior, a USIN 5 fez algo nesse sentido e terminou o pregão com um candle ali com uma formação semelhante a de uma estrela cadente, que é um padrão de reversão dos candles. A perda da mínima de hoje traz uma chance de gerar uma movimentação para baixo. Então seria uma das alternativas também para o próximo pregão, a perda de 4,02 e com stop ficando acima dos 4,15, uma das alternativas na ponta vendedora USI Minas. E falando dos ativos que eu mencionei que eu ainda fico monitorando operações da ponta compradora, Brasil Foods é um ativo que vai mudando o cenário para buscar a operação na ponta compradora, ou seja, o ativo que com esse movimento de baixa até aqui ela perdeu a mínima do fundo anterior. Então ela começou a não entrar mais no meu modelo para buscar a operação na ponta compradora. Ela vai e reverte tudo para cima. Se olhar para o gráfico semanal, a gente pode observar que ela monta um topo forte no gráfico semanal, que era justamente a chance de se ter uma movimentação para baixo, por isso que eu menciono. Está agora a favor de uma possibilidade de ter um movimento de baixa no gráfico semanal depois do candle da semana passada. A partir desse momento, dependendo do movimento que ela fizer para cima, eu vou avaliar a possibilidade de venda. Só que ela vai e reverte completamente para cima. A partir desse momento, eu fico mais olhando, não necessariamente para comprar aqui, porque já vem de um movimento longo para cima, para compra aí de rompimento de topo anterior. Eu ficaria um pouco mais para a questão de avaliar alguma correção, depois de alguns pregões, 3 ou mais pregões, para se buscar alguma operação na ponta compradora de fundo ascendente em Brasil Foods. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço e até o próximo pregão.